Jesus já explica os fogos da purificação. Tu escolhes aqui na terra ou no além. Resumo de 29 de agosto de 2022, falado por Shirin. O Senhor declara a purificação no dia do Senhor. Assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a minha ira está acesa contra vós, igrejas dos homens, porque não ouvistes a minha voz e não escutastes as minhas palavras. Não escutais as palavras que dei aos profetas de outrora, nem aos de hoje. Recompensar-vos-ei pela vossa desobediência, só porque vos chamais cristãos? Meus filhos, eu enviei muitos em meu nome, pondo as minhas palavras nas suas bocas, e olhai, enviarei mais 144.000, as testemunhas. Mas vós zombais e rejeitais, e até os perseguis por causa das suas palavras. Por isso vós, ó geração desobediente, que vos chamais cristãos, sois entregues à purificação, e passareis pelo fogo, mesmo o fogo da última semana. Não sereis recolhidos. Haverá muitas lamentações e ranger de dentes. E assim acontecerá. Os que deviam ser os primeiros serão os últimos, e os que eram considerados últimos serão os primeiros. Pois todos os que se consideram justos serão deixados para trás. Porque não há nenhum justo, nem pessoas, nem igrejas. Tudo é egoísmo, vaidade e orgulho, um tormento para o espírito. Pois eu já vos disse que exijo de vós humildade e uma entrega total da vossa vontade, para que vivais na fé e permaneçais perfeitos na doutrina de Cristo. Mas todos vós, homens das igrejas, permaneceis na vossa própria doutrina, andais continuamente em religião e não em fé, pois nenhum de vós obedece a Deus em verdade. Digo-vos que todas as religiões falharão, nenhuma delas resistirá. A salvação de Deus não pode ser encontrada nas religiões dos homens, nem ninguém me encontrará numa denominação ou igreja. Por isso todas as vossas tentativas de se agarrarem à vossa justiça própria são em vão, porque todos os ensinamentos duros e errados dos homens arderão naquele dia. Meus filhos, a Igreja de Cristo habita nele, e ele habita no coração dos homens. É aqui que o meu filho reconstruiu o templo que ruiu. Mas vós, exteriormente, procurais a perfeição no mundo e misturais as coisas do mundo com as coisas de Deus. Vós contaminais a adoração pura com as abominações dos pagãos. Profanais o meu nome e a minha glória, enquanto continuais a dividir a minha palavra, num esforço para manter o vosso próprio caminho. Portanto, separai-vos, diz o Senhor dos Exércitos, o vosso Salvador. Sai deles e segue-me. Meus servos, nada leveis convosco, pois não habito em nenhuma igreja construída por mãos de homens. Por que não compreendeis a minha linguagem? Pois digo-vos a verdade. Aqueles que amam alguém ou alguma coisa deste mundo mais do que a mim, não são dignos de mim, e ser amigo deste mundo é inimizade contra Deus, como está escrito. Parem de oprimir o espírito. Não sabeis que celebrar e adorar de qualquer forma que seja contrária às Escrituras é uma profanação do meu nome, e que misturar qualquer coisa que vos dei com as coisas de Satanás é uma abominação? Meus filhos, saiam dela. A prostituta seduziu-vos, e vós cometeis voluntariamente adultério com ela, e entregais-vos a toda a sua fornicação. Por isso, sois entregues ao julgamento, à purificação no dia do Senhor, pois eu vou corrigir-te e disciplinar-te. Com uma repreensão severa e um braço estendido, humilhar-vos-ei e derrubarei todas as vossas paredes caiadas de abominação. Vós abandonastes-me, uniram-se a outro, a uma imagem falsa,
a uma abominação, a outro Jesus, e andais no caminho da prostituta. Por isso tenho de levantar a minha mão contra vós, para que sejais humilhados e quebrados sobre esta pedra, pois de nenhum outro modo entrareis no meu repouso. Amados, se eu não vos deixar purificar, certamente nunca entrareis. Porque sois um povo de dura cerviz e de coração duro, uma geração extremamente rebelde, porque está escrito: aproximais-vos de mim com os vossos lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Hipócritas, a quem é que servis? A este mundo e a todos os seus adultérios contra Deus? Ou a Deus, em espírito e verdade, separado do mundo? Pois, como está escrito, vem o dia, e já chegou, em que o Pai receberá a adoração que realmente deseja. Por isso, a primeira colheita será, de facto, pequena dos humildes, e a segunda abundante dos purificados e arrependidos. Arrependei-vos e humilhai-vos, para que possais rescapar a todas estas coisas que em breve devem acontecer. Arrependei-vos e voltai atrás, digo eu. Arrependei-vos em espírito e verdade. E agora tomai a vossa cruz e segui-me. Mas se vos arrependerdes e depois voltardes às coisas de que vos arrependestes, e não vos esforçardes por mudar, o vosso arrependimento não se terá transformado no contrário? Meus filhos, se vierdes diante de mim, arrependidos e arrependidos dos vossos pecados, por causa dos quais não guardastes os mandamentos morais do Pai, e depois continuardes com os vossos pecados e desobedecerdes aos mandamentos, não cometeste um pecado maior? Porque me tornaste o autor do pecado, dizendo: estamos em Cristo, estamos livres dos mandamentos. Profanação. Meus filhos, escutem-me, estáis livres da maldição do pecado, pois fostes verdadeiramente salvos pela graça e agora viveis por mim. Olhai, através do meu próprio Espírito, guardareis os mandamentos, e apesar de agora estardes livres da maldição da lei, que é a morte, não estáis de modo algum livres de violar os mandamentos. Não disse eu: estás perdoado, agora vai e não peques mais? Pois se continuardes a pecar e não mudardes de comportamento, permanecereis na falta de perdão e tereis mentido ao vosso Pai em meu nome. Também não nascestes de novo do Espírito, porque todos aqueles que se arrependem sinceramente recebem o meu Espírito e esforçam-se por andar também nos meus caminhos. Isto é, o verdadeiro arrependimento. Eu vivi em perfeita obediência ao Pai, guardei os mandamentos, cada um deles, e através do meu exemplo eles foram cumpridos. Por isso eu vos pergunto: se alguém não guarda os mandamentos, como pode cumpri-los? E se alguém se esquece do sábado, como é que se pode lembrar dele e santificá-lo? Ou esquecestes também as minhas palavras quando eu disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Não estou a dizer que deveis ser perfeitos na vossa caminhada, pois sei que sois apenas carne. Em vez disso, deveis esforçar-vos sinceramente por viver em justiça, uma perfeição da vossa fé através da obediência, uma vez que aceitastes o dom gratuito, na verdade, este novo coração que vos dei. E por isso sereis julgados, porque eu sondarei os corações e as mentes. Sei que estáis completamente transformados no vosso coração, até ao vosso âmago. Alguém que se esforça por agradar ao Pai com todas as obras. Alguém que me ama verdadeiramente. Este foi um excerto da mensagem de Jesus através do irmão Timothy, a 11 de dezembro de 2006. Jesus já explica: como podes evitar os fogos da purificação? Meu povo, o desejo do meu coração é que voeis para o céu na hora da vossa morte, sem impedimentos, diretamente para os meus braços à espera,
que comais os frutos e as ervas das árvores ao longo da corrente da vida, e sejais completamente curados e restaurados dos danos que vos foram causados na terra. Quero que cada um de vós me veja face a face, mas isso não pode acontecer de forma clara e completa até que as camadas de pecado sejam limpas. Venho ter convosco todos os dias com as coisas que tendes de mudar na vossa natureza através da determinação da vossa vontade. E dou-te amor e afirmo-te, para que te fortaleças e evites as ocasiões de pecado. Eu amo-te com ternura, para que possas transformar a tua raiva e ressentimento para com os outros em amor, e assim contornar os fogos da purificação. Mas se não vierdes a mim diariamente e não passardes o tempo necessário comigo para que estas curas aconteçam, então saireis e continuareis a ofender e a magoar os outros, porque vos falta compaixão e amor. Falta-lhe porque não está a definir bem as suas prioridades e não passa tempo nenhum, ou passa muito pouco tempo, a sós comigo. Quando esse dia chegar, o dia em que deixares a terra e todas as distrações e sensações terrenas te forem retiradas, então estarás diante do meu espelho e reconhecerás todas as imperfeições e hábitos pecaminosos. Sentirás ferozmente a tua falta de amor e de raiva e perceberás que estás cheio de venenos nocivos, como o ressentimento, a ganância, a luxúria e tantos outros pecados que permitiste que se enraizassem e vivessem dentro de ti. Sabias que essas coisas existiam, mas não percebias que chegaria um momento em que vós, e não eu, terias de as ultrapassar para passar pelas portas do céu. Que dia será esse? Glorioso para aqueles de vós que choraram pelos vossos erros e pecados. Porque embora tenhais sido fracos e caídos antes de entrardes no céu, se fordes determinados e vos superardes diariamente, ser-vos já concedida a misericórdia. Foi a vossa determinação, apoiada pelas vossas ações, que vos valeu o perdão. Mas para os outros que reprimiram esse dia, será terrível. Tremarão diante do meu espelho e quererão fugir e esconder-se. Tão imundos parecerão a vós próprios e a todo o céu. Por favor, tornai a vossa primeira prioridade passar tempo de oração íntima comigo e arrepender-vos da vossa falta de tato e imprudência. Arrependei-vos e reparei o mal que fizestes a outras almas. Venha a mim e pede-me a graça do verdadeiro arrependimento e da misericórdia. Pela minha parte, farei o que puder para vos conduzir ao estado em que podereis finalmente estar comigo e com os santos no céu. Mas, meus filhos, vós deveis passar pelo fogo do arrependimento, pelos vossos pecados habituais que vos recusastes a superar. Eles não podem entrar no céu convosco, têm de ser completamente superados. Eu sei que aqueles que vêm de um meio protestante vão disparar contra este curso e esta realidade. Mas será que devo negar-vos isso só porque outros vos mentiram e não moldaram bem a vossa consciência? Ou devo dar-vos a oportunidade de mudar enquanto é tempo? Amo-vos muito. Não posso esconder-vos a verdade para que não acumulem dívidas ainda maiores na vossa vida. Quando contei a parábola do convidado para a festa de casamento, referi que um deles estava mal vestido. Esse não fez qualquer esforço para corrigir os seus erros e reparar o mal que tinha feito aos outros. Foi por essa razão que foi excluído. Assim podes ver que só serás arrebatado se tiveres superado os teus erros ou se fizeres um esforço sincero para os superar todos os dias. Então podeis ter a certeza de que a misericórdia será concedida e que vireis comigo. Eu amo-vos, minhas noivas. Amo-vos com tanta ternura quando vos vejo a lutar diariamente para vencer as tentações e os pecados. Trazeis grande alegria a todos no céu com a vossa devoção de
pertencerem só a mim. Oh, como vos amo! Este foi o fim da sua mensagem através da irmã Claire, em 14 de maio de 2019. E aqui está uma confirmação destas declarações de outra fonte. Eu disse-vos neste momento, não alimentem a ideia que existe entre os homens sobre um inferno, pois neste mundo não há maior inferno do que a vida que criaram com as vossas guerras e inimizades. E no além não há outro fogo do que o tormento da consciência do espírito, quando a consciência traz as suas transgressões à sua atenção. O fogo é o símbolo da dor, da autoacusação e do remorso, que torturará o espírito e o purificará como se purifica o ouro no crisol. Nesta dor está a minha vontade, e na minha vontade está o meu amor por ti. Do Terceiro Testamento, Revelações de Jesus Cristo, capítulo 27, o além. Jesus explica os fogos da purificação. Tu escolhes, aqui na terra ou no além. Ninguém pode compreender as profundezas da minha misericórdia e prever quem será apanhado no fogo da purificação e quem não será. Esta é uma das razões pelas quais o meu Pai está a demorar tanto tempo a dar a palavra para o início do arrebatamento. E não quero que uma das minhas noivas seja escolhida da festa de casamento, porque teve de ficar para trás para a purificação. Sim, haverá algumas para as quais isso acontecerá, mas aqueles que estavam dispostos a sofrer e a trabalhar arduamente nas suas faltas virão comigo para a festa de casamento. Esta é outra razão pela qual contei a parábola da festa de casamento e do homem que não estava vestido de forma adequada. O seu pecado tinha desgastado as suas roupas, sujando-as e tornando-as impróprias para uma festa. Ele tinha um hábito antigo de não se arrepender e por isso não era adequado para a festa, mas ele foi salvo porque me confessou como seu Salvador. Mas os outros vinham ter comigo todos os dias, chorando os seus pecados e pedindo-me que os salvasse. E faziam muitos actos de reparação, não só pelos seus pecados, mas também pelos pecados dos outros. Perguntais o que significa reparação. É a alma que vê o mal que acontece neste mundo e é abalada até ao âmago pelas ofensas e insultos contra mim, como os abortos, os governos, os desonestos e todo o tipo de injustiças. E há aqueles que estão tão ligados a mim que quando eu sofro, eles também sofrem. E desta forma reparam os danos causados por aqueles que pecaram contra mim. E isso conforta-me. Não há uma resposta simples para saber se precisares ou não de purificação. Mas se me amardes com todo o vosso coração, com toda a vossa alma e com todas as vossas forças, e ao vosso próximo como a vós mesmos, então tendes muito pouca razão para vos preocupardes. Pelo contrário, estareis sempre atentos às tentações, aos erros e aos desvios, e arrepender-vos-eis imediatamente. Lembrai-vos que o meu coração é um coração misericordioso, e vejo cada lágrima que choras por causa dos outros e dos teus pecados. E embora sejas fraco, estou cheio de misericórdia para contigo, por causa da forma como tens sido misericordioso para com os outros. Limpai-vos, minhas noivas, nesta hora, especialmente a preguiça, que prejudica todo o corpo e o priva do alimento que poderias ter fornecido se tivesses feito pouco mais de esforço. Este é o final da mensagem de Jesus através da irmã Claire, de 20 de maio de 2019. Jesus explica os 4 fogos de refinamento na Terra. Os 2 primeiros tipos de fogos de refinamento. O Senhor fala.
Então um anfitrião, o pai de Cado, levantou-se e disse: Ó Senhor e Mestre, como será aquele tempo do qual disseste que nele os homens seriam purificados pelo fogo antes da tua segunda vinda? E que tipo de fogo será? Respondi: Sim, amigo, o fogo chamar-se-á grande e geral angústia, miséria e tribulação, como a terra nunca viu. A fé extinguir-se-á e o amor esfriará, e todas as gerações pobres lamentarão e definharão. Mas os grandes e poderosos e os reis deste mundo ainda não ajudarão os suplicantes por causa da sua excessiva arrogância e, portanto, também por causa da excessiva dureza dos seus corações. Assim, uma nação se levantará contra outra e fará guerra contra ela com armas de fogo. Como resultado, os governantes cairão em grandes dívidas incomportáveis e atormentarão os seus súbditos com impostos incomportáveis. Haverá inflação excessiva, fome, muitas doenças malignas e pestes entre as pessoas, os animais e até as plantas. Haverá também grandes tempestades em terra firme e no mar, e terremotos, e o mar inundará as margens em muitos lugares, e as pessoas serão colocadas em grande medo e ansiedade, em antecipação às coisas que virão sobre a terra. Tudo isto será permitido para afastar as pessoas da sua arrogância, do seu egoísmo e da sua grande preguiça. Aqueles que são grandes e se julgam poderosos serão castigados pelo tédio e serão obrigados a trabalhar para se livrarem desse tormento. E eis que este é o primeiro tipo de fogo pelo qual os homens serão purificados para a minha segunda vinda. Mas no mesmo tempo, também o fogo natural terá um poderoso serviço a realizar. O fogo impulsionará os navios em todos os mares com mais do que a velocidade dos ventos. Os homens também farão carros de bronze e estradas através da sua compreensão aguçada. E em vez de animais de tração, eles aproveitarão o fogo para o carro e com o seu poder viajarão mais rápido do que uma flecha disparada sobre a terra. Assim, eles também saberão banir o relâmpago e torná-lo portador mais rápido de seus desejos e de sua vontade de um extremo ao outro da terra. E quando eles, os reis orgulhosos e gananciosos, guerrarem uns com os outros, o fogo também receberá o serviço mais decisivo, pois pelo seu poder, massas de bronze na forma de esferas de grande peso serão lançadas com a velocidade do raio contra o inimigo, contra as cidades e fortalezas, causando grande devastação. E os homens inventivos irão tão longe com essas armas, logo nenhuma nação poderá fazer guerra contra outra. Porque se duas nações se atacarem com tais armas, facilmente e em breve se desgastarão até o último homem, e que certamente não trará verdadeira vitória e proveito para nenhuma das partes. Os reis e seus comandantes logo se aperceberão disso, e por isso preferirão chegar a um acordo em paz e boa amizade. E se algum desordeiro, extremamente orgulhoso e ambicioso, se levantar e avançar contra o seu vizinho, os amantes da paz unir-se-ão e castigá-lo-ão. E assim a velha paz entre os povos da terra será gradualmente estabelecida e permanentemente consolidada. Quando, depois desta minha presença, forem contados 1800 e quase 90 anos, não haverá mais guerra na terra. E por essa altura, a minha chegada pessoal a esta terra também terá lugar, e a maior purificação dos homens começará. As guerras ainda ocorrerão entre os povos ainda mais selvagens da terra,
mas em breve tornar-se-ão uma impossibilidade também entre eles. Eu conduzi-los-ei aos pares através dos meus reis e comandantes justos e poderosos, e derramarei a minha luz entre eles. E então eles também serão transformados em povos pacíficos e amigos da luz. E eis que este é o segundo tipo de fogo pelo qual os homens serão purificados. O terceiro e o quarto fogo de purificação na terra. Mas um terceiro tipo de fogo consistirá no facto de que já várias centenas de anos antes eu despertarei videntes, profetas e servos cada vez mais brilhantemente iluminados, que em meu nome ensinarão os povos de todos os lugares com a mesma clareza e verdade sobre tudo, e assim os libertarão de todos os tipos de engano e mentiras, que abriram o caminho para a sua queda através dos falsos profetas e sacerdotes, mesmo em meu nome, e assim começarão o início do mal em não muito tempo, e já começaram aqui e ali, neste meu tempo. Estes farão falsos sinais e prodígios, como os sacerdotes pagãos, e enganarão muitas pessoas, e assim prepararão para si próprios grandes tesouros terrenos, riquezas, poder e grande prestígio. Mas através do terceiro fogo e da sua luz mais brilhante, perderão tudo e serão completamente destruídos. E os reis e príncipes que os quiseram ajudar perderão todo o seu poder, a sua riqueza e os seus tronos, porque eu levantarei os meus reis e comandantes contra eles, e dar-lhes-ei a vitória. E assim a velha noite do inferno e os seus mensageiros na terra chegarão ao fim entre os homens. Mas assim como esta noite existe agora na cerimónia pagã, cega e sem sentido chamada adoração, assim também existirá naqueles tempos, mas será completamente destruída e aniquilada pela terceira espécie de fogo dos céus. Pois a mentira não conseguirá enfrentar vitoriosamente a luz da verdade dos céus, tal como a noite natural não consegue desafiar o sol nascente. Ela tem de fugir para as suas cavernas e profundezas escuras, e aqueles que uma vez permaneceram na luz não mais procurarão a noite. Já vos mostrei o terceiro tipo de fogo, que tem um efeito altamente destrutivo sobre as terras dos homens, e por isso mostrar-vos-ei também um quarto tipo de fogo, pelo qual a terra e os homens e toda a criação serão purificados na minha segunda vinda. E este tipo de fogo consistirá em grandes revoluções naturais da terra, de todos os tipos e espécies, especialmente naqueles lugares da terra onde os homens terão construído cidades, que são muito grandes e esplêndidas, nas quais reinará a maior arrogância, indelicadeza, maus costumes, falsos julgamentos, poder, prestígio, indolência, juntamente com a maior pobreza. Todos os tipos de necessidade e miséria, trazidos pelo epicurismo dos grandes e poderosos que cresceu muito alto. Nessas cidades serão erguidas fábricas de todos os tipos, na maior escala por causa da ganância exagerada pelo lucro, e nelas o fogo e a água trabalharão em lugar das mãos humanas, em conexão com milhares de máquinas hábeis feitas de minério. A queima será realizada por meio dos antigos carvões da terra, que os povos atuais obterão em grandes quantidades das profundezas da terra. Uma vez que tal atividade tenha atingido o seu ponto mais alto, através do poder do fogo, então o ar da terra será preenchido muito poderosamente com as espécies de éter combustível em tais pontos, que então logo se inflamará aqui e ali e transformará tais cidades e regiões em escombros e cinzas, juntamente com muitos dos seus habitantes. E isso então provavelmente também será uma grande e eficaz purificação. Mas o que o fogo assim provocado não conseguirá, outras grandes tempestades terrestres de todos os géneros e espécies conseguirão, onde for compreensivelmente necessário.
pois nada será queimado e destruído sem necessidade. Mas isso também libertará o ar da terra de seus vapores malignos e espíritos naturais, que então terão uma influência benéfica sobre todas as outras criaturas da terra. E então também servirão à saúde natural dos homens, de tal forma que todas as muitas e malignas doenças corporais cessarão, e os homens poderão alcançar uma idade saudável, forte e idosa. Porque o povo assim purificado permanecerá na minha luz e observará os mandamentos do amor vivo e verdadeiro para sempre. A propriedade terrena também será distribuída entre os homens de tal forma que todos terão tanto que nunca terão de sofrer necessidades, se diligenciarem corretamente. E os governantes das igrejas, bem como os reis, como estando completamente sob a minha vontade e luz, farão com que num país nunca haja falta entre um povo. E eu próprio em breve visitarei pessoas aqui e logo ali, e fortalecê-las-ei e elevá-las-ei, onde quer que as pessoas tenham o maior desejo e o maior amor por mim. E com isto, tendes agora uma resposta à vossa pergunta, que é compreensível para vós, gregos. É naturalmente uma profecia para um futuro ainda bastante distante, mas não ficará por cumprir, pois tudo pode passar mais cedo, mesmo esta terra e todo o céu visível, do que uma das minhas palavras e promessas ficar por cumprir. Compreendeis isto agora? Isto é, do grande Evangelho de João, volume 8, capítulos 185 a 186, revelado por Jacob Lorber. Purificação no além, o julgamento do espírito através da própria consciência. Quando o espírito de qualquer grande pecador se desprende desta vida material para entrar no vale espiritual, fica admirado ao constatar que um inferno, tal como o imaginava, não existe, e que o fogo de que lhe falavam antigamente não é senão o efeito espiritual de suas obras, quando se defronta com um juiz implacável, que é a sua consciência. Esse julgamento sobrenatural, esse brilho que surge em meio à escuridão que envolve o pecador, queima mais forte do que o fogo, mais quente que você possa imaginar. Mas não é um tormento preparado antecipadamente como punição para aquele que me ofendeu. Não, esse tormento surge da percepção das transgressões cometidas, do sofrimento de ter ferido aquele que lhe deu a existência, de ter feito um mau uso do tempo e de todos os bens que recebeu do seu Senhor. Você acha que devo punir aquele que me prejudica com seus pecados, mesmo sabendo que o pecado prejudica mais aquele que o comete? Não vê que é o próprio pecador que faz mal a si mesmo e que não quer aumentar a desgraça que ele causou a si mesmo, punindo-o? Eu apenas permito que ele se veja, que ouça a sua voz inexorável da sua consciência, que se questione e responda a si mesmo, que recupere a memória espiritual que havia perdido com a matéria e que se lembre da sua origem, de seu destino e seus votos. E lá nesse julgamento, ele deve experimentar a ação do fogo que erradica seu mal, que o derrete novamente como ouro em um cadinho, para remover dele o prejudicial, o inútil e tudo o que não é espiritual. Quando um espírito se detém para ouvir a voz e o julgamento de sua consciência, em verdade, eu lhes digo, mas nessa hora, ele está em minha presença. Esse momento de calma, quietude e clareza não chega a todos os seres espirituais ao mesmo tempo. Alguns entram rapidamente nesse exame de si mesmos e assim poupam-se de muito sofrimento. Pois assim que despertam para a realidade e reconheçam seus erros, eles se preparem e continuam a expiar suas más obras até ao fim.
Outros que estão cegos, seja pelo vício, por algum rancor ou por terem vivido uma vida de pecado, levam muito tempo para sair de sua cegueira. Outros ainda descontentes por acharem que foram arrebatados da terra cedo demais, quando tudo ainda lhes sorria, amaldiçoam e blasfemam, retardando assim a possibilidade de se libertarem de seu desarranjo. E, como esses, há um grande número de casos conhecidos apenas por minha sabedoria. Vocês terão de responder por tudo e, dependendo da natureza de suas más obras, receberão os julgamentos mais severos por meio de vocês mesmos, pois não sou eu quem os julga. Isso é errado. E é o seu próprio espírito, em seu estado de clareza, que é seu terrível acusador e terrível juiz. E, por outro lado, defendo-os da confusão, absolvo-os e redimo-os, pois sou o amor que purifica e perdoa. Lembre-se de que muito em breve você estará no reino espiritual e que também deverá colher o que semeou nesta terra. A passagem desta vida para outra continua sendo um julgamento sério e severo para o espírito. Ninguém escapa desse julgamento, mesmo que se considere o mais digno de meus servos. É minha vontade que, a partir do momento em que você entrar nesse lar infinito, não sinta mais os medos da terra e comece a sentir a felicidade e a bem-aventurança de ter subido mais um degrau. O juízo final, como a humanidade o interpretou, é um erro. Meu julgamento não é de uma hora ou de um dia. Ele já está sobre vocês há muito tempo. Mas em verdade, eu lhes digo que os corpos mortos estão destinados e seguiram seu destino de se fundirem com o reino natural correspondente a eles. Pois o que é da terra retornará à terra, assim como o espiritual lutará por seu lar, que é meu ventre. Mas também lhes digo que em seu julgamento vocês serão seus próprios juízes, pois sua consciência, seu autoconhecimento e sua intuição lhes dirão até que ponto vocês são dignos de louvor e em que lar espiritual devem morar. Você verá claramente o caminho que deve seguir, pois quando receber a luz da minha divinidade, reconhecerá seus atos e julgará seus méritos. No vale espiritual há muitos seres confusos e perturbados. Leva a eles a minha mensagem e minha luz quando um dia entrar nele. Mesmo agora, você pode exercer essa forma de misericórdia por meio da oração, pela qual pode entrar em contato com eles. Sua voz ressoará onde eles vivem e os despertará do seu sono profundo. Eles chorarão e se purificarão com suas lágrimas de arrependimento. Naquele momento, eles terão recebido um raio de luz, pois então perceberão suas vaidades passadas, seus erros e seus pecados. Quão grande é a dor do espírito quando a consciência o desperta. Como ele se humilha diante do olhar do juiz supremo. Quão humildemente os pedidos de perdão, os votos e as bênçãos de meu nome brotam o mais íntimo do seu ser. Agora o espírito percebe que não pode se aproximar da perfeição do Pai e, portanto, volta seu olhar para a terra, onde não soube usar o tempo e as provações que ofereceram a oportunidade de se aproximar da meta, e pede outro corpo para expiar suas transgressões e cumprir as tarefas não realizadas. Então, quem providenciou a justiça? Não foi o próprio Espírito que julgou a si mesmo? Meu Espírito é um espelho no qual vocês devem se olhar, e ele lhes dirá o grau de pureza que possuem.
Quando seu espírito se livrar do invólucro humano e se retirar para seu próprio ser mais íntimo no santuário da vida espiritual para examinar seu passado e sua colheita, muitas de suas obras, que lhe pareciam perfeitas aqui na terra e dignas de serem levadas perante o Senhor e merecedoras de recompensa, parecerão pobres nos momentos dessa introspeção. O espírito se dará conta de que o significado de muitas ações que lhe pareciam boas no mundo era apenas a expressão de vaidade, do falso amor, da caridade que não vinha do coração. Quem você acha que deu ao espírito a iluminação de um juiz perfeito para julgar si mesmo? A consciência que naquela hora de justiça fará com que vocês brilhem com uma clareza nunca vista antes, e será ela que dirá a cada um o que foi bom, justo, correto e verdadeiro que ele fez na terra, e o que foi mau, falso e impuro que ele semeou em seu caminho. O santuário do qual acabei de lhes falar é o da consciência. Aquele templo que ninguém pode profanar, aquele templo no qual Deus habita e do qual sua voz ressoa e a luz irrompe. No mundo, vocês nunca estiveram prontos para entrar nesse santuário interior, porque sua personalidade humana está sempre procurando maneiras e meios de evitar a voz sábia que fala em cada ser humano. Eu lhe digo, quando o seu espírito se desprender de sua casca, ele finalmente parará diante do limiar desse santuário e se reunirá para entrar nele e se ajoelhar diante do altar do espírito, para ouvir a si mesmo, para examinar suas obras naquela luz, que é a consciência, para ouvir dentro de si a voz de Deus falando como Pai, como Mestre e como Juiz. Nenhum mortal pode imaginar esse momento em toda a sua solenidade, pelo qual todos vocês devem passar, a fim de reconhecer o bem que têm dentro de si, para preservá-lo, e também o que devem rejeitar, porque não podem mais mantê-lo em sua mente. Quando o espírito sente que está sendo confrontado com sua consciência, isso lhe vem à mente com a clareza da verdade. Esse ser se sente fraco demais para ouvir a si mesmo. Deseja nunca ter existido, pois em um instante toda a sua vida passa por sua consciência, aquilo que deixou para trás, que possuía e que era seu, e do qual agora deve finalmente prestar contas. Discípulos, pessoas, preparem-se nesta vida para esse momento, para que não transformem esse templo em um tribunal, quando o seu espírito aparecer diante do limiar do templo da consciência. Pois a dor espiritual será tão grande que não haverá dor física que se compare a ela. Quero que reflitam sobre tudo o que lhes disse neste ensinamento, para que possam entender como o julgamento ocorre no reino espiritual. Dessa forma você fará desaparecer de sua imaginação aquela imagem em que imagina um tribunal de justiça, presidido por Deus, na forma de um homem velho, que deixa os bons filhos passarem à sua direita para desfrutar do céu e que coloca os maus à sua esquerda para condená-los ao castigo eterno. Agora é o momento de a luz alcançar a parte mais elevada de seu espírito e mente, para que a verdade possa brilhar em cada homem e ele possa se preparar para entrar dignamente na vida espiritual. Do Terceiro Testamento, Revelações de Jesus Cristo, capítulo 28, o despertar do outro mundo. Que o Senhor vos abençoe a todos. Amém.